Olá, tudo bem? Aqui é Priscila Dutra, eu sou psicóloga e eu quero conversar com você hoje sobre como superar a insegurança. O que está por trás da insegurança? Será que tem a ver com seu histórico de vida? Até que ponto é fruto dos padrões estabelecidos pela sociedade, pela cultura do cancelamento? Será que a insegurança tem a ver com a comparação e o medo da rejeição? Insegurança também tem a ver com timidez? Será que a sua necessidade de agradar também gera tanta insegurança? Será que você precisa aprender a lidar com as críticas? Como você pode fazer para que essa insegurança ela não te atrapalhe tanto? Assista o vídeo de hoje que eu quero conversar sobre isso com você. Bem, o que está por trás da insegurança, né? Será que tem a ver com o nosso histórico de vida? Olha, pode ser que sim. Você teve pais super protetores ou que eram muito exigentes? Bem, se você teve pais super protetores, você pode ter sido aquela criança que os pais tinham sempre muito medo de você se machucar, aqueles pais que sempre escolhiam e decidiam tudo por você, que sempre tinham muito medo de algo ruim acontecer com você. Por exemplo, se tinha uma excursão na escola, seus pais não deixavam você ir. Se tinha uma festinha na casa dos colegas, era sempre uma dificuldade para eles deixarem você ir. Ou será que até hoje os seus pais te tratam como se você fosse uma criança? Como se você não soubesse das coisas? Ou até hoje eles têm esse tipo de atitude com você de forma exagerada, essa super proteção, assim, no sentido de terem uma certa dificuldade até de aceitar as suas opiniões, as suas escolhas? Seus pais são ou eram muito exigentes? Você sempre tinha que ser o melhor da turma, né? Sempre tinha que ter os melhores resultados e você acabava tendo aquela sensação que você não podia errar? Pois é, tudo isso pode refletir no modo como você se percebe, como é que você percebe o mundo, como é que você percebe a si mesmo, sabe? Porque tudo isso pode fazer com que você se torne uma pessoa muito insegura, muito frágil, sabe? De alguma forma você pode ter acreditado que ou acredita ainda que você não pode fazer as coisas sozinho, sozinha, ou que sempre precisa do auxílio de alguém para fazer as coisas, de tanto que você se acostumou a ter as coisas assim entregues na sua mão, sabe? Por pais super protetores ou porque esses pais eram muito críticos ou autoritários mesmo. Muitas vezes os pais eles erram por amar demais, sabe? Os filhos acabam tendo uma fragilidade emocional muito grande para enfrentar tanto os desafios internos como os desafios externos, sabe? Os filhos precisam ser protegidos, sim. Os pais precisam colocar limites, mas desde pequenos é importante que a gente tenha um pouco de autonomia, que esse filho tenha um pouco de autonomia, porque insegurança todos nós temos um pouco, mas você precisa dar autonomia para que você descubra, para que o filho descubra que ele pode resolver as coisas. Até porque para que a criança, né, ela se fortaleça e entenda ao longo da vida dela que ela é forte, que é capaz, sabe? Não tem nenhum problema, né, a criança se machucar de vez em quando, né, e os pais permitirem mesmo que ela mesma resolva os problemas da escolinha, por exemplo, com os coleguinhas, porque o problema é às vezes ficar querendo resolver tudo para a criança, blindar a criança, assim, tipo colocar ela numa bolha, né? Muitas vezes, sabe o que acontece também? Pais muito exigentes, muito rigorosos, né? Depositam todas as fichas nos filhos, né? Para que eles resolvam todas as frustrações deles, né? Então eles se projetam tanto nos filhos que eles podem começar a se sentir obrigados a realizar todos os sonhos desses pais, sabe? E eles muitas vezes não percebem que estão fazendo isso com os filhos. Quantas vezes você não pode ter escutado algo assim? Vou dar para você e para os seus irmãos tudo aquilo que eu não tive, né? Que disse que não é bom ter
E assim eu fico pensando, assim, eu até me embolei aqui agora, quem disse, né, que o seu filho não tem que lutar pelas coisas também, né? Quem disse que o seu filho quer ter as mesmas coisas que você tem? Então, assim, percebe que às vezes os pais ficam querendo que os filhos façam muito algo que eles queriam fazer ou que eles não tiveram, mas será que o desejo é o mesmo? Ideias assim podem ficar tão grudadas no seu inconsciente que te atrapalham a andar para frente, sabe? A acreditar que você pode ter um sucesso, né? Que você pode ser alguém, mesmo trilhando um caminho totalmente diferente dos seus pais. Muitas vezes, sem querer, os pais acabam transmitindo para os filhos toda a sua insegurança, toda a sua frustração, né? Então você acaba se tornando um adulto frágil, né? Que tem muito medo do novo, que tem uma autocrítica muito elevada, né? Então, porque a insegurança, o que acontece? A insegurança é um medo muito grande, né? De se expor como verdadeiramente é e de não ser aceito. Então percebe que pode ser que na sua história você tenha sido tolhido nesse sentido, no sentido de ficar com medo de ser quem você realmente é, para não decepcionar o outro. E assim, nós temos uma necessidade muito grande, né, de sermos amados e aceitos por aqueles que são importantes para nós, por aqueles que nos amam, que nos amam e que a gente ama também, né? Então, se você percebe ou percebeu que tudo isso faz parte, tudo isso que eu falei faz parte da sua história de vida, não se vitimize, tá? Busque se fortalecer e alimentar tudo aquilo que te faz bem daqui em diante. Até que ponto a insegurança é fruto dos padrões estabelecidos pela sociedade, pela cultura do cancelamento? Você já parou para pensar nisso? Bem, nossa sociedade anda cada vez mais preocupada com ter, né? E atender a padrões cada vez mais altos, elevados, do que se preocupar realmente com o ser, né? Com a essência do ser humano. Então, é uma busca muito desenfreada pelo corpo perfeito, né? Você tem que ter o celular de última geração, as pessoas postam vidas perfeitas nas redes sociais, né? Há cada vez mais regras e modismos, né? Que mudam a todo instante também, que deixa a pessoa muito insegura. Ah, mas era isso que estava em moda? Ah, não, agora já mudou, agora é de outro jeito. Percebe? Então, é uma cobrança muito grande de perfeição. Trabalha-se cada vez mais para o ter, né? E o parecer ser, né? E as pessoas acabam que cada vez mais estão baseando a sua autoestima nessas questões externas, né? Então, não que seja errado, né? Você querer estar bonito, né? Ter as coisas, né? Não estou falando disso. Mas o problema é quando a sua vida gira em torno disso, né? Quando você tem uma preocupação exagerada com essas coisas, sabe? Por mais que é interessante que por mais que hoje a gente esteja tão conectado nas redes sociais, nós nunca tivemos tão solitários nas nossas angústias e nos nossos desafios. Você já reparou isso? Né? Então, porque o que acontece? Não são mostrados os bastidores, né? Ninguém mostra os bastidores, né? E no fundo, todo mundo quer ser notado, ser amado, se sentir especial, né? Ter seu trabalho reconhecido, não é verdade? E acaba que a gente fica se inspirando, né? Olhando assim para o outro, se inspirando em pessoas que têm a mesma, que na verdade têm os mesmos conflitos e inseguranças que nós também temos. Só que uns realmente disfarçam muito bem essa insegurança, trabalham a questão da insegurança, né? Muitos realmente têm buscado se cuidar, se conhecer, enquanto muitos sequer despertaram com a importância desse movimento, né, de você mesmo buscar nutrir essa confiança, essa segurança, esse amor que muitas vezes você coloca fora, né, essa valorização que você deposita muito no mundo externo e que na verdade vem de dentro, né? Então a segurança íntima, né, ela vem depois de muito estudo, né, vem depois de um processo muito grande de autoconhecimento, né, de erros, de acertos, e eu fico pensando
se essa insegurança também vem muito de uma cultura do cancelamento, né, que a gente está tendo muito hoje. Então, ninguém mais pode errar, ninguém pode errar, todo mundo é perfeito, né? Ninguém pode mudar de opinião, ninguém mais pode fazer nada de diferente, assim, né, de muito ousado, que a pessoa é cancelada, descartada, né, como se as opiniões... sabe o que eu percebo? Os comportamentos e as opiniões, eles estão muito polarizados, muito 880, sabe? Não tem muita flexibilidade, né? Então, ou você ama ou você odeia, sabe? E aí tem uma certa dificuldade, né, de aceitar as pessoas com as qualidades e os defeitos que elas têm, né? Ou com os posicionamentos ou opiniões diferentes que elas possam ter. E acaba que por conta disso, dessa cultura de cancelamento e essa falta de flexibilidade, as pessoas cada vez ficam mais inseguras, né? Com medo de se mostrarem como realmente são, né? Com medo de serem julgadas e canceladas, descartadas pelos amigos, pelos colegas de trabalho e até pelos clientes, né? Então hoje você tem que pensar muito bem aquilo que você divulga, aquilo que você fala, né? Que às vezes as pessoas interpretam de uma maneira totalmente equivocada, né? E isso tem uma proporção muito maior para pessoas públicas, mas também acontece com pessoas comuns como eu e você, né? Então parece que você tem que seguir um padrão, não é verdade? Né? Assim que está parecendo que a sociedade atual tem uma dificuldade muito grande com o fato de alguém ousar ser autêntico ou pensar, agir diferente da maioria. Então, assim, busca, né, se basear nos seus valores, no que você pensa sobre si mesmo e aquilo que faz sentido para você. E não ficar se baseando nessa cultura do cancelamento, sabe? Eu não vou fazer isso porque eu posso ser cancelada. Não, não pensa assim. Nossos conflitos de insegurança, eles costumam diminuir consideravelmente quando você busca se conectar com a sua essência, com os seus valores. E assim, uma reflexão importante, né, que a gente também pode fazer, né, porque às vezes a gente fica apontando esse dedo pro outro, mas a gente também tem que voltar pra gente, né? Então, será que a gente precisa mesmo cancelar as pessoas, né? Será que você ou o outro não pode errar? Será que o outro não pode falar uma besteira? Será que o outro não pode ter um posicionamento diferente do seu, né? Pensar diferente? Porque veja, essa cultura do cancelamento é um comportamento bem infantil, não é verdade? Parece que todo mundo tem que estar certo e agir certo o tempo todo, ou fazer igual o tempo todo, que ninguém mais pode errar ou discordar. Olha só que absurdo. Então, assim, tá faltando muito diálogo, tá faltando tolerância, né? A pessoa que cancela, sabe o que acontece? Ela tá se achando muito superior, muito sensata, mas no fundo ela tá agindo como um opressor. Olha isso, né? Já que o outro não pode pensar, não pode fazer diferente. Perdão. E assim, em casos mais graves, claro que a gente não pode ser tolerante. Eu não tô falando isso, eu vou tomar um pouquinho de água. Não é pra gente ser tolerante também com o que tá errado, entende? Mas nós precisamos ter cuidado para não paralisar a nossa vida e nos tornar cada vez mais inseguros por conta dessa cultura de cancelamento. Nessa hora a gente precisa lembrar o quê? Que é impossível agradar todo mundo, né? E que tudo bem ser ou pensar diferente. Será que a insegurança tem a ver com a comparação e o medo da rejeição? Você tem mania de se comparar com os outros? Fala pra mim, confessa. Bem, o problema disso é que você provavelmente superestima, né, as qualidades, os pontos positivos dos outros e subestima as suas qualidades, os seus pontos positivos. Né? A pessoa que tem mania de se comparar com os outros geralmente enxerga os pontos positivos das pessoas, mas quando se trata de si mesmo, meu Deus, só enxerga os pontos negativos. Né? E sabe qual que é o problema? Né? Sabe qual que é outro problema que tem de você se comparar, sabe, com outro? Provavelmente você está analisando só o palco da pessoa, mas você não sabe dos bastidores, você não está sabendo dos bastidores.
Então, aquele profissional que você admira, né? Você sabe há quanto tempo ele tá ralando para fazer o que ele faz? O tanto que ele se dedica, o tanto que ele estuda, os perrengues que ele já passou. Você não sabe. Você não sabe disso. Então, assim, já reparou que você pode estar esquecendo de analisar isso quando você começa a se comparar com o outro? A gente geralmente quer, né, resultado muito rápido, né? Queremos ficar na zona de conforto, acaba que por conta da internet a gente fica com a impressão, né, que tudo é muito moderno, muito tecnologia, que as coisas são rápidas, né? E aí você pode pensar também, acreditar de alguma forma que o outro teve sorte ou que esse outro é muito mais inteligente do que você. Esses pensamentos são formas muito perigosas de você se sabotar, né, e de não fazer o que precisa ser feito. E aí é aquela crença que você não é bom o suficiente, sabe? Aí vem aquela crença com tanta força, essa crença que eu tô falando de que você não é bom o suficiente, que isso se torna verdade. Né? Muitas vezes a gente olha para a vida do outro e pensa que foi mágica, que foi sorte, que o outro é muito especial, mas na verdade não foi. Foi trabalho, suor, dedicação por muitos anos. Né? Então, se você tem a mania de ficar se comparando com os outros, eu quero te convidar a parar, sabe? E de começar. E sabe o que você pode fazer? Você pode parar de começar essa coisa de ficar se comparando o tempo todo e tal, e começar a se inspirar na pessoa. Como é que você faz isso, né? Se aproxima dela, busca uma forma de aprender com ela, começa a seguir ela nas redes sociais, né? O que ela fez? O que ela faz? Né? O que ela lê? Né? Quem sabe ela não compartilha com você um pouco da experiência dela? Né? Às vezes as pessoas às vezes nos surpreendem, são extremamente generosas. Né? Então, assim, busca fazer o que ela fez também, ao invés de você ficar se comparando, né? E cuidado com o medo da rejeição. Todo mundo tem um pouquinho de medo de ser rejeitado, né? Isso é normal. Mas para que você lide com esse medo de uma forma assim mais saudável, é importante também, sabe o quê? Que você tenha certeza do que você está fazendo. Você sabe para onde você quer ir? Você sabe por que você faz, o que você está fazendo? E aí, se você sabe isso, você se dedica cada vez mais ao que faz sentido para você. Assim, você começa a reconhecer o seu próprio valor, né, sem esperar tanto essa aprovação que vem do outro, sabe? Que vem de fora. Sabe quando você tem a sua consciência tranquila? Assim que você está se dedicando, que você está fazendo o melhor que você pode? Então foca nisso. Né? E claro, lembra que não dá para agradar todo mundo e que muitas vezes, quando a nossa consciência se amplia muito, né, os outros não vão te entender, não vão conseguir te acompanhar, ou mesmo que eles também tenham uma consciência ampliada, pode realmente acontecer de vocês discordarem e tá tudo bem, né? Cada um tem um caminho, sabe? Cada um tem um caminho, graças a Deus. Então, na vida tem espaço para todo mundo, né? Você e o outro profissional, né? Podem falar e fazer a mesma coisa, não tem problema, né? Mas cada um tem o seu jeito, né? Cada um tem a sua habilidade especial, né? Por exemplo, o outro pode falar muito bonito, né? Pode falar muito técnico, né? Aquela coisa muito acadêmica. Então ele vai para a área acadêmica, né? Mas você pode falar de uma forma mais simples, de uma forma que conecta com as pessoas, né? Uma forma que as pessoas entendem, né? Você consegue ser mais objetivo. E aí, o que acontece? Você vai para a linha de frente porque as pessoas precisam do seu trabalho também, entende? Então, se você fica se baseando nesse outro colega seu, você deixa de perceber e reconhecer o seu valor. Percebe o que eu estou querendo dizer? Então, cada um tem um talento, né? E fazendo a mesma coisa, não tem problema o outro estar fazendo a mesma coisa. Então, na próxima vez que você começar a se sentir inseguro, insegura, né? Lembra desse vídeo e ajusta a sua rota de pensamento. Insegurança também tem a ver com timidez ou será perfeccionismo? Quando uma pessoa é insegura, é claro que ela pode acabar se tornando tímida, né?
Afinal, para que serve a timidez, né? Para que o indivíduo se preserve de algum desafio, algo que pode lhe causar mal-estar ou aflição, né? Então, a timidez, ela também pode ser um certo cuidado, ponderação, né, diante de uma decisão, né, uma certa prudência para você, né, parar e refletir, né, se tal atitude será boa ou não. Ok, ok, pode ser essa timidez também. A timidez pode ser também porque a pessoa não se considera boa o suficiente? Pode, né? Mas a timidez, sabe o que ela pode ser também? Um orgulho. Você já parou para pensar nisso? Né? Assim, um medo de ser surpreendido, sabe? De descobrirem que na verdade você não sabe tudo. E aí, por conta desse medo de errar, desse orgulho, como se você não pudesse errar, como se você não pudesse se equivocar, né? Você costuma ter comportamentos o quê? Equivocados, né? Que não são muito legais, você começa a ter comportamentos evitativos, né? Foge de qualquer situação que possa te tirar da zona de conforto, né? Então, que possa de alguma forma mostrar a sua vulnerabilidade, né? Porque insegurança é isso, é esse medo, né, de perder o controle, esse medo de ser exposto, né? E aí também, claro, tem um pouquinho de perfeccionismo, sim, né? Afinal, o perfeccionista ele não quer controlar tudo, todas as variáveis, ele não quer também, o perfeccionista também não é muito ansioso, né? Ansiosa, aquela pessoa que está sempre lá na frente, querendo prever tudo que vai acontecer e que, claro, não pode errar, tá percebendo? Então, essa insegurança que eu tô falando aqui, baseada em uma timidez excessiva, né, que na verdade pode esconder um indivíduo muito orgulhoso, muito perfeccionista, é muito prejudicial, tá? Porque você acaba sempre deixando muitas oportunidades de aprendizado, de crescimento passarem por você, entende? Então, por conta dessa visão psicológica que você tem, assim, um pouco distorcida, você ignora os seus pontos fortes, né, e deixa de arriscar. Você não arrisca, entende? Esquece que muitas vezes sim, você não é maravilhoso, mas você pode ficar maravilhoso, maravilhosa, né, com um treino, fazendo, né, indo para o campo de ação. Depois de inúmeras tentativas, você vai ficando bom. Então, acaba esquecendo que os erros também, eles são oportunidades gigantescas de aperfeiçoamento, de aprendizado. Então, ao mesmo tempo que você também é orgulhoso, sabe o que pode acontecer? Você também pode começar a se achar desinteressante. Por que você começa a se achar desinteressante? Por conta da sua dificuldade de se expressar, de se colocar num grupo, né, de se colocar na sociedade, né? Então, olha só como é que o ser humano, ele às vezes também é muito contraditório, né? Ao mesmo tempo que eu sou orgulhoso, né, aí eu começo a achar que na verdade eu sou desinteressante, no sentido assim de eu não conseguir, né, me colocar para as pessoas e as pessoas não perceberem a pessoa maravilhosa que eu sou. Tá vendo? Então, assim, a insegurança que vem dessa timidez, ela é terrível, porque ela impede você de mostrar quem você realmente é, né? Então, você perde a sua espontaneidade, você perde a sua liberdade e a sua oportunidade de transformar, né, em tudo aquilo que você sonha, em tudo aquilo que você almeja, né, e de crescer apesar dos erros, né, que podem acontecer sim, né, mas que vão acabar te deixando o quê? Mais preparado, mais preparada. Então, você pode realmente ser uma pessoa tímida, mais introspectiva, mais reservada. Sim, pode, pode ser parte da sua personalidade. Mas não deixa que isso te paralise, né? Busca se adaptar de alguma forma para que você consiga se expressar no mundo. Então, busque formas nas quais você consiga se apresentar para esse outro, para esse grupo, para o mundo, e você não fique tão inseguro, tão insegura, para que essa insegurança não te atrapalhe. Porque aí que está o poder, né? Quando você começa a olhar, porque quando você começa a fazer isso, você vai começar a perceber também quais são os seus pontos fortes, vai começar a reconhecer eles, né? E muitas vezes, por exemplo, você pode ser tímida, por exemplo, tímido para falar, né, para gravar um vídeo assim, mas você pode escrever muito bem, né?
Então, escrever bem é o seu ponto forte. Então, vai lá e escreve, entende? Então, busca formas de lidar com o seu medo, com a sua insegurança, com a sua timidez, com o seu perfeccionismo. Você não precisa eliminar as coisas, porque quando a gente fica querendo eliminar, brigando com as coisas, não dá certo. É buscar lidar, sabe? Para que isso não te paralise. Será que a sua necessidade de agradar é que te gera tanta insegurança? Sabe quando você é aquela pessoa que sempre fala assim, ó, você que sabe, o que vocês decidirem aí tá bom, né? Você acha que eu sou boa mesmo? Sério? Você acha que eu sou boa? Pois é, sabe? Cuidado com a necessidade de agradar, sabe? Às vezes até essa insegurança que sempre coloca o seu valor no outro, sabe? Para você ser, parece que de alguma forma você tem que se sentir amado e valorizado pelo outro, e aí muita dessa insegurança pode vir desse movimento que você faz de colocar nas mãos do outro o seu valor, né? E você mesmo não valorizar quem você é, o que você pode ser. Então isso acaba te deixando num sofrimento muito grande, né? Pois é impossível agradar todo mundo sempre. Você concorda comigo? Não dá para agradar todo mundo. Então, se você fica sempre nesse movimento de agradar o outro, de agradar quem está perto de você, você não está sendo quem você é de verdade, né? Você não está vivendo de verdade. Você não está vivendo certo, você não está vivendo direito, né? Porque você acaba, sabe o que? Fazendo um movimento não de conexão com você mesmo, do que você quer da sua vida. Você acaba sempre num movimento de viver para ser útil, né, para o outro e de ter relações de utilidade. Isso não vale a pena. Né? Se eu sou sua amiga porque você me oferece ou proporciona alguma coisa, eu não sou sua amiga de verdade. Né? Se eu tô te usando, concorda comigo? Então, assim, a amizade verdadeira, né, se a gente for pensar aqui na questão da amizade, né, nessa questão de, às vezes, uma pessoa que fica muito preocupada em agradar todo mundo, né, a amizade é aquela que o outro te aceita do jeito que você é, você fazendo ou não alguma coisa por ele. Né? É a amizade que, bom ou ruim, mesmo que você não ganhe nada com isso, você está lá. Então, é preciso que você invista na construção da sua identidade e invista em agradar mais a si mesmo, a si mesma do que o outro, sabe? É bom pensar nisso até em relação ao seu trabalho, sabia? Nós somos seres de relação, temos necessidade sim de fazer parte de um grupo, né? De nos sentirmos amados, de nos sentirmos respeitados, valorizados, mas você não precisa se tornar uma unanimidade, você não precisa ser, né? Alguém que todo mundo ama, né? Para você ser considerado feliz ou para você ser considerado bem-sucedido, bem-sucedida. Não é nisso que está o seu valor, sabe? Vamos refletir sobre isso? Então, assim, de alguma forma você pode ter entendido na sua vida, né, que você só era amado ou considerado bom quando você fazia algo por esse outro, né? E assim, exatamente do jeitinho que esse outro queria. Então, só que o que acontece? Você pode sim encontrar sucesso, amor, amizade, trabalho, sendo exatamente do jeitinho que você é, sem que você tenha que se colocar em um padrão, em uma caixinha, sabe, para atender todas as expectativas das pessoas. Esse amor e essa valorização que eu estou falando aqui, né, que vão te dar segurança, é você mesmo que tem que dar, sabe? Você que tem que se gostar, sabe? Se você se percebe, se você percebe, por exemplo, também que além dessa necessidade muito grande de agradar ao outro, você ainda tem um certo complexo de inferioridade, né? Que é sempre você achar que você não é bom o suficiente, que você é menos. Busca uma terapia, tá? Para você se conhecer, para você aprender a olhar além dos erros ou dos aparentemente erros ou defeitos que você acredita que você tenha. É preciso, sabe, gente, é muito importante que a gente aprenda a mudar o padrão de pensamento negativo, né? Alguns automatismos que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, né? Às vezes uma postura derrotista, né? E analisar o que realmente procede na sua vida, o que realmente faz sentido e o que não faz sentido,
E aí começar a aceitar que não dá mesmo também para agradar todo mundo, que não dá mesmo para ser tudo perfeito. Começar a aceitar as próprias imperfeições, as próprias limitações. Se você fica nesse esforço exagerado de agradar, as pessoas, é engraçado, elas ficam até incomodadas, elas percebem, nossa, tem alguma coisa de errado com fulano, ele tá sempre bonzinho demais, simpático demais, agradável demais, né? As pessoas começam a perceber que você é uma pessoa que não confia em si mesma e que está sempre desesperada por aceitação, né? E assim, para você ser uma pessoa legal, interessante, né? Você não precisa ficar se doando o tempo todo ou fazendo o que todo mundo espera o tempo todo, né? Não se anule para atender os caprichos das outras pessoas, tá? Isso é um buraco sem fundo. Não faça isso, né? Então, assim, quando você procura a aprovação o tempo todo, você não cresce, sabia? Muitas vezes é por você ser diferente, tá? É por você ter essa coragem de ser diferente e ser do jeitinho que você é, né? E de você não conseguir agradar todo mundo, é que você se destaca, é que você cresce, entende? Porque aí você é notado. Então, assim, coloca as suas necessidades em primeiro lugar, né? E para com esse negócio de querer agradar todo mundo, deixa isso pra lá. Agrade a você mesmo, tá? Foca no que faz sentido para você. Isso não é egoísmo, tá? Isso não é egoísmo. É ter uma vida com propósito, uma vida que faça sentido, uma vida na qual você seja feliz. Pensa nisso. Bem, vamos pensar aqui agora. Para diminuir a sua insegurança, é importante que você aprenda a lidar com as críticas, né? Você já parou para pensar na importância de não se deixar abalar pelas críticas? Pois é, as críticas elas fazem parte do nosso caminho. Não tem como passar, você não tem como viver sem ser criticado, sem fazer alguma coisa sem ser criticado. E é preciso maturidade emocional para lidar com as críticas, né? Então, assim, para você não cair no mimimi, nossa, fulano me criticou, que absurdo, eu estou sendo injustiçada, não sou boa o suficiente, sei lá, sei lá, para. Né? Então, pera, respira, né? O que eu estou querendo dizer? Nessa hora, é importante que você tenha inteligência emocional para não parar, para não paralisar diante da crise, da crise não, perdão, a gente está falando tanto de crise aí ultimamente, mas assim, para você não parar diante dessa crítica, que também pode ser uma crise, né? E se for o caso, para aprender com a crítica, né? Quando a crítica vem, a primeira coisa que você deve pensar é que, olha, que bom, eu tô fazendo algo, eu tô em movimento, né? Porque se eu não estivesse fazendo nada, ninguém tava me criticando, concorda? Não é fato? Então, assim, segunda coisa, quem que tá me criticando? Essa pessoa que me critica ou que critica você, ela tem resultados? Ela já fez mais do que você? Olha, ela já fez mais que eu, sim. Então vamos ouvir para aprender? Né? Então pode ser que ela fale algo, sabe o que? Que te poupe tempo, né? Que te poupe energia de muitos erros, né? Algo que você realmente precise melhorar, né? Desde que você se permita o quê? Abrir para o aprendizado, ao invés de você ficar sempre achando que você está sendo atacado, atacada, percebe? Então você pode crescer muito sim com a crítica, né? Nem sempre ela é ruim, né? Apesar da gente sentir meio assim, né? Eu entendo, né? A gente fica meio incomodado, né? Mas aprenda a ser humilde e ter uma escuta ativa. Peraí, né? Porque às vezes a crítica, se ela for verdadeira, é algo bom ali vai ter, sabe? Que vai te ajudar, né? Então, como é que eu não tinha. Aí você vai virar e falar assim, gente, poxa vida, a pessoa vai falar pra você, e aí se você tem esse movimento de abertura, você vai falar assim, poxa vida, como é que eu não percebi isso antes? Poxa, você tem razão, obrigada. E aí você recomeça, simples assim, tá vendo? A pessoa te poupa tempo, né? Te poupa de você continuar errando. Então, assim, vamos pensar agora em uma outra hipótese. Vamos pensar que a crítica vem de uma pessoa que não está fazendo nada, que não tem resultado naquilo que ela está falando, né? Então, é sério que você não vai ter inteligência emocional
para parar e refletir diante dessa crítica que na verdade pode ser uma inveja que a pessoa está sentindo? Então pode ser que ela nem perceba, sabe, que é inveja e realmente não esteja com nenhum tipo de má intenção. Mas muitas vezes você ter a coragem de fazer algo, né, incomoda as pessoas, tá? Por que é inveja? A inveja é assim, eu não tenho algo e eu não quero que o outro possa vir a ter. É isso a inveja. Então, ok, muitas vezes, ok, pode ser que nem seja inveja, tá? É só pode ser as pessoas às vezes que não estão conseguindo entender o que você está fazendo. Gente, que loucura é aquela ali que fulano está fazendo? Não sei o que é isso, né? Então ela não está conseguindo entender o seu modo de agir, né? Pode ser mesmo que em muitos momentos, principalmente quando você está querendo inovar em algum sentido, que as pessoas não entendam mesmo o que você está fazendo. E aí tem muitas pessoas que vão te criticar. Por exemplo, se você começa a trabalhar de casa, que é uma realidade muito diferente das pessoas, né, ou que você começa a trabalhar da internet, né, pode ser que elas tenham dificuldade de te apoiar e te critiquem mesmo, porque não faz parte da educação que elas tiveram, entende? Por exemplo, a sua avó, o seu avô, né, eles podem te amar muito, né, e até acreditar no seu talento, no seu trabalho, mas muitas vezes eles podem começar a te criticar, né, por exemplo, se você trabalha aqui na internet, porque para eles, o que é emprego? Emprego é aquela coisa de ter carteira assinada, de você sair todo dia de casa para trabalhar, né, bater ponto, né? Emprego para eles é concurso público, então aí por toda hora eles vão ficar falando: meu filho faz concurso público, meu filho para com isso. Então assim, você consegue entender isso? E aí cabe você, né, ter inteligência emocional para perceber e respeitar a visão de mundo das pessoas que estão te criticando, sem se sentir inseguro, sem se sentir insegura, abalada pelas críticas. Percebe a diferença? Então, assim, resumindo, se a crítica for construtiva, busque melhorar, né? Ajusta e melhora. Se a crítica não for boa, desconsidere e continua também. Não deixa que a crítica te impeça de fazer o que você quer, aquilo que faz sentido para você. Eu quero te dar algumas sugestões como você pode fazer para que a insegurança não te atrapalhe tanto na sua vida, né? Então vamos lá. Bem, quando vier aquele medo, aquele sentimento de impotência, não queira se livrar logo de cara, tá? Busca entender, compreender o que está acontecendo. Olha só, é normal sentir um pouco de insegurança diante de algo novo, você concorda comigo? Então, mas é só você tentando superar o medo, se esforçando para conseguir resolver um problema, que a insegurança vai começar a diminuir com o tempo, percebe? Você precisa ir para o campo de batalha, né? É fazendo que você vai descobrir seus pontos fortes, vai começar a aprender a lidar com seus pontos fracos também, né? Então, para de fugir. Primeira coisa para diminuir a sua insegurança, para de fugir, né? Porque quanto mais você foge de um problema, maior ele vai ficando, entende? Então, não fuja da realidade, isso não ajuda, tá? Entenda que o sucesso ou o ideal de perfeição que você tem aí na sua cabeça, geralmente vem depois de muito esforço e de muita repetição, tá? Repetindo várias vezes que você vai ficando bom. Então, é preciso aprender a lidar, né? A superar a frustração, né? Quando você se vê errando, quando você se vê longe do que você considera ideal. Insegurança, gente, também só diminui com resiliência, né? Que é a capacidade que você precisa desenvolver de se adaptar, é a capacidade de adaptação que todos nós precisamos ter. Então, para você chegar a um resultado ótimo, maravilhoso, uau, né, e tal, é preciso que você tenha muitos resultados, ok? Ok, mais ou menos, podia ter sido melhor, mas na próxima vez eu já sei o que eu preciso melhorar, entende? Pegou? Então, assim, só com esse enfrentamento da realidade é que você deixa de ser inseguro, que você deixa de ser insegura. É só jogar no chapéu lá do outro lado, né? E aí
do muro e aí dando um jeito de ir lá pegar esse chapéu, né, e tal, que muitas vezes você vai começar a ter mais segurança. E isso é um processo longo, né, de autoconhecimento e de alta aceitação mesmo ao longo da sua jornada, entende? Então, assim, todos nós temos limitações, mas nós também temos muita coisa boa. Nós temos muita coisa boa. O problema é que geralmente a gente foca só no que está ruim, só no que falta. Esquece, sabe, de olhar o restante, de tudo aquilo que está funcionando, aquilo que pode começar a funcionar. Sabe, como é que você alimenta isso na sua vida, os seus pontos fortes, né? Aquilo que está funcionando. Você fica olhando só para o que falta? Porque às vezes o problema é esse, né? É essa questão da sua insegurança. Se você faz assim, se você começa a olhar para tudo aquilo que tem de bom, para os seus pontos fortes, apesar de todos os seus problemas, aí, se você começa a fazer esse movimento, a insegurança sim pode começar a diminuir. Mas se você nunca faz esse movimento, se você está sempre olhando para o que falta, a insegurança nunca vai te deixar mesmo não. Então assim, busca ter mais autonomia, então estuda, se dedica, né, para o que você quer fazer, trabalha para você ser melhor, né? Eu sei lá, às vezes não é relacionado ao trabalho, né? Às vezes é relacionado ao relacionamento, né? Que você não consegue. Então busca ser uma pessoa que se relaciona melhor com as pessoas, que se comunica melhor com as pessoas, entende? Não tenha preguiça, não tenha preguiça. É importante isso também. Não fica buscando resultados rápidos, sabe? Cuidado com os pensamentos mágicos, né, de achar que um dia vai acontecer alguma coisa assim especial e aí sim você vai conseguir realizar alguma coisa. Uma coisa legal também que você pode fazer é aprender a estabelecer limites nos seus relacionamentos. Muito da insegurança que você tem é do que você permite que as outras pessoas façam com você, né? Então coloca limites, se posiciona, né? Não pensa que as pessoas vão adivinhar, as pessoas não adivinham, as pessoas não leem mentes, entende? Então fala para ela das suas necessidades, fala para elas dos seus limites, né? Saiba ficar sozinho, sozinha também em alguns momentos, tá? Em alguns momentos da nossa vida, a gente se vê sozinho, sozinha mesmo, né? Dá um medo, bate a insegurança, mas isso é muito importante para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento em vários setores da nossa vida, né? Então, assim, toma uma decisão na sua vida, né? Porque a insegurança vem muito dessa dificuldade de sair da zona de conforto e de suportar o desconforto, né? Então, se pergunte dos pontos positivos e negativos, do que você quer e paga o preço por isso, né? Paga o preço. Não fica esperando a vida, os outros tomarem uma decisão por você. Você precisa tomar essa decisão, sabe? Não fica esperando, às vezes, ver um cipó mais lá na frente para só aí você pular para sair de uma situação, sair de algo que está te fazendo mal, que está te incomodando. Porque previsão, segurança, né, nem sempre é bom, nem sempre é bom. Então, assim, se permita errar, né, se permita ficar nessa zona de desconforto, né, porque muitas vezes instabilidade, insegurança tem algo muito bom a nos dizer, a nos revelar, algo que a gente vai aprender que vai ser muito importante na nossa vida. Então, se você for parar para perceber, geralmente são nos momentos mais desafiantes da vida, mais angustiantes, que a gente consegue ter, inteligência emocional, que a gente cresce, né? Então, assim, muito do nosso movimento de crescimento na vida vem dessa entrega, dessa abertura para a vida. Então, quando você entende que você não tem que ser super, né? Que você não tem que ser maravilhoso para os outros, você acaba tendo o quê? Menos insegurança quando você começa a introjetar isso nas pequenas coisas da sua vida. Então, você pode sim se permitir ser mais humano, perdão, e agir sim com mais propósito, de acordo com o que você acredita, apesar da sua insegurança, tá? Então invista e confia em você mesmo.
se esse vídeo te ajudou, né? Se ele fez algum sentido para você, se te ajudou a ter vários insights. Então curta, manda uma mensagem para mim, me acompanha por aqui. Seu feedback e sua companhia é muito importante para mim. Um abraço, até mais.